Se a preocupação virou seu estilo de vida, quando você até consegue parar o corpo, mas a mente continua correndo, então fica comigo que a gente vai resolver isso hoje nesse devocional. Hoje, o devocional de número 85, seguimos com o tema Preocupação nas mãos certas. E o trecho bíblico que nos guia é de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Pedro está escrevendo para a gente que estava vivendo pressão de verdade. Não era uma fé confortável, era uma caminhada com tensão, insegurança, desgaste e muitas vezes medo do que podia acontecer. Então, quando ele diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus, isso não vem como uma frase bonitinha para acalmar momentaneamente. Vem como direção para a gente que estava sendo esmagada por dentro. E tem um detalhe muito importante aqui. Pedro não diz para negar a preocupação, ele não diz para fingir que está tudo bem, ele diz para entregar. Existe algo que pesa, existe algo que aperta, existe algo que ocupa a mente, mas isso não precisa continuar ficando o tempo todo nas suas mãos. E o motivo é lindo, pois Ele cuida de vocês. Não é só Deus existe, não é só Deus sabe, é Deus cuida. Pedro não manda você administrar eternamente a preocupação, ele manda você entregar. Na vida real, isso significa que tem coisas que você pensou demais, carregou demais, antecipou demais e tentou controlar demais. E agora Deus está dizendo, coloca isso nas minhas mãos. E presta atenção, o texto fala todas as preocupações, as grandes e as pequenas, as que fazem sentido e as que você mesmo sabe que já cresceram demais dentro da sua cabeça, as que você conta para todo mundo e as que você nem consegue explicar direito. Porque muitas vezes a gente até entrega a Deus aquilo que é grave, mas continua segurando o resto como se dissesse, isso aqui eu resolvo sozinha, isso aqui eu resolvo sozinho. Só que Pedro está desmontando exatamente essa lógica. Deus não quer só te ajudar a suportar a preocupação, Ele quer te ensinar a não fazer dela um lugar permanente de habitação. Hoje, para muita gente, a preocupação virou quase que um estilo de vida. Ela aparece na mente acelerada o tempo todo, na necessidade de prever tudo, na dificuldade de descansar, na sensação de que se soltar tudo piora, pensamentos repetitivos que não levam a lugar nenhum. E o mais curioso é que às vezes a pessoa chama isso de responsabilidade, quando na prática já virou peso crônico. Pedro entra exatamente aí e faz uma correção muito amorosa. Preocupação não foi feita para ser morada. Você pode sentir, você pode nomear, você pode reconhecer, mas não precisa viver governada, não precisa viver governado por ela. Na Quaresma isso faz muito sentido, porque esse caminho vai limpando excessos, inclusive o excesso de controle, de antecipação e de autocarga. A neurociência mostra que a preocupação constante mantém a mente num estado de antecipação de ameaça. O cérebro fica tentando prever cenários, buscar saídas, montar controles, como se pensar mais fosse garantir segurança. O problema é que isso esgota. Quando a preocupação vira ciclo, ela drena energia, encurta a respiração, rouba a presença e reduz clareza. A pessoa até acha que está preparado, mas muitas vezes só está se desgastando. E é por isso que o texto é tão forte, porque a entrega a Deus não é fuga emocional, é reposicionamento interno. Vamos deixar as coisas bem claras e simples? É assim, preocupação, tenta carregar tudo. Confiança, entrega o que não nasceu para ficar nas suas mãos. E quando você faz isso de forma real, em oração, em redenção, em dependência, seu interior começa a sair do modo de aperto e volta aos poucos para o lugar de cuidado e estabilidade. Sabe aquela pessoa que você ama? Que é super responsável, mas que você percebe que a mente dela nunca desliga?
que está sempre tensa, sempre antecipando um problema, ela precisa ouvir que preocupação não é morada. Pausa um pouco, manda esse devocional para ela agora, um clique seu. Pode dar a ela a permissão de descansar hoje. Pensa com sinceridade. Qual preocupação mais tem ocupado a sua mente ultimamente? Você está antecipando um futuro que ainda nem chegou. Você está tentando controlar uma situação que foge das suas mãos. Você está cansado de pensar a mesma coisa e não sair do lugar. Como a preocupação tem aparecido na prática no seu jeito de viver? Você até para o corpo, mas a mente continua correndo? Você sente dificuldade de descansar porque sempre acha que aconteceu alguma coisa? Você vive num estado de alerta que já está afetando a sua paz? O que você ainda está tentando carregar sozinho, quando Deus já está te chamando para entregar? Uma decisão que você quer garantir antes da hora? Uma pessoa que você tenta sustentar com excesso de responsabilidade? Um medo que você alimenta mentalmente todos os dias? Se você realmente hoje acreditasse que Deus cuida de você, o que mudaria na forma como você atravessaria o dia? Você respiraria mais fundo e diminuiria a pressa interna? Você faria o que está ao seu alcance e soltaria o que não está? Você trocaria um pouco de ruminação por uma oração sincera? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai usar hoje ao se deitar à noite para dormir é essa: hoje eu carreguei sozinha. Hoje eu carreguei sozinho minhas preocupações ou realmente entreguei a Deus. Aqueles 7 minutos mágicos diários que estão transformando a sua forma de pensar, hoje receberam o nome de preocupação, entrega e cuidado. Então escolha um lugar onde você possa ficar sozinho. Pode ser o banheiro, não tem problema. Leva seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando perceber que está presente, comece o seu exercício. Para nomear a preocupação, você vai escrever e completar a frase. Hoje, a preocupação que eu preciso tirar das minhas mãos é... Hoje, a preocupação que eu preciso tirar das minhas mãos é o medo do que pode acontecer. Hoje, a preocupação que eu preciso tirar das minhas mãos é uma situação que eu não consigo controlar. Hoje, a preocupação que eu preciso tirar das minhas mãos é o peso de querer resolver tudo sozinha, tudo sozinho. Para praticar a entrega, escreva e complete. Hoje, entregar isso a Deus vai parecer com... Hoje, entregar isso a Deus vai parecer com parar de repetir o problema na minha mente sem parar. Hoje, entregar isso a Deus vai parecer com fazer uma oração simples e específica. Hoje, entregar isso a Deus vai parecer com aceitar que cuidado não é a mesma coisa que controle. E como nenhuma boa reflexão vale se não houver ação, a última parte do exercício você vai escolher um passo pequeno e concreto para hoje. Então escreva, complete e coloque em ação. Até o fim do dia, eu vou responder a essa preocupação com... Até o fim do dia, eu vou responder a essa preocupação com uma pausa de oração sempre que a mente acelerar. Até o fim do dia, eu vou responder a essa preocupação com um passo prático do que me cabe e descanso do que não me cabe. Até o fim do dia, eu vou responder a essa preocupação com menos antecipação e mais confiança. E me conta aqui embaixo, com sinceridade, qual que é a preocupação que você tem carregado e que está roubando a sua paz hoje? É o medo do futuro, uma situação que você não controla ou a necessidade de resolver a vida de todo mundo? Escreve aqui nos comentários, porque nomear o peso é o primeiro passo para soltar. Você não está só nessa jornada de lapidação. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te dizer que essa é a nossa 34ª caminhada nessa quaresma. Ontem nós vimos que Deus dá força aos cansados. Mas sabe o que mais nos cansa? A nossa própria mente, o excesso de preocupação. Então hoje Pedro nos ensina a fechar o ralo por onde a nossa energia está vazando
entregando o controle para Deus. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para ouvir naqueles dias em que você precisar transformar a ruminação mental em oração objetiva. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, nessa quaresma, nós te entregamos aquilo que tem pesado na nossa mente e apertado o nosso coração. Tu sabes onde estamos preocupados, acelerados e cansados por dentro. E hoje nós recebemos essa verdade, podemos entregar tudo a Ti, porque Tu cuida de nós. Ensina-nos a confiar mais no Teu cuidado do que na nossa tentativa de controlar tudo. Quando a mente correr, puxa-nos de volta para a Tua presença. Quando a preocupação subir, lembra-nos de que não estamos sozinhos. Que o Teu cuidado seja mais real para nós do que qualquer medo. Em nome de Jesus. Amém.